Adão prefigurou Cristo. Conhecido como proto-evangelho, é a declaração de Yahvé à serpente no jardim do Éden sobre como a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira profecia messiânica referente a Jesus Cristo. A referência ao ferimento na cabeça da serpente é uma referência a vários tópicos bíblicos, principalmente que Satanás está derrotado tanto espiritual quanto escatologicamente. A derrota de Satanás, quando mencionada junto com a obra de Cristo, geralmente começa com a crucificação de Cristo. Na cruz, o poder de Satanás sobre a humanidade é desfeito, portanto, no sentido espiritual, ele é derrotado. O machucado do calcanhar, da semente da mulher, é quase universalmente considerado como a crucificação de Cristo. Gênesis diz que o Senhor colocou o primeiro homem e a primeira mulher em um ambiente ideal com apenas uma restrição, não coma da mesma árvore. Gênesis 2, 16, 17. Na verdade, ele deu essa ordem ao homem antes que a mulher fosse criada. Era a responsabilidade do homem comunicar as palavras de Deus corretamente à sua esposa. Mas o capítulo 3 introduz uma série de notas chocantes. Conversa com a mulher. 3. 1, 5, cometendo o pecado. 3. 6, consciência do pecado. 3. 7, 8, enfrentando os pecadores. 3. 9, 13, consequências do pecado. 3. 14, 24, a maioria dos leitores está familiarizada com esse histórico. Mas é importante lembrar o contexto do julgamento contra a serpente. É o primeiro de uma série de julgamentos, proferidos em 3 partes culpadas. Neste contexto sombrio, um farol de esperança finalmente emerge. Antes dos pronunciamentos sobre a mulher e o homem, o Senhor promete julgamento irredimível sobre a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: por teres feito isso, foste amaldiçoada mais do que todo gado e mais do que todo animal do campo. No seu ventre você irá, e você comerá pó todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ele deve machucar sua cabeça, e você deve machucar seu calcanhar. Embutido nessas palavras sinistras de condenação está a única esperança da humanidade, a semente da mulher, o libertador, o salvador, o Messias. A promessa declara que o vindouro não chegará, entretanto, antes que um conflito feroz se desenvolva. Aqui está uma promessa não apenas de esperança, mas também de guerra. A língua hebraica e seu contexto mais amplo se referem a algo maior do que o ódio da humanidade por cobras. O versículo poderia se referir apenas a uma batalha entre os seguidores do Senhor e de Satanás. Em última análise, o conflito se concentrará em 2 indivíduos. A palavra semente em hebraico, zera, tem um significado coletivo e individual, assim como seu equivalente em inglês. O pronome singular usado na promessa, ele machucará sua cabeça, indica que um membro masculino da raça humana desferirá um golpe fatal e final na serpente. Este golpe esmagador não virá, porém, sem que o sêmen da mulher também receba uma ferida, embora não definitiva, em seu calcanhar. O Novo Testamento deixa claro que o Messias conquistou essa vitória na cruz, considere Hebreus 2, 14, 15. O Novo Testamento também deixa claro que a punição final e a incapacidade total de Satanás aguardam o fim dos tempos. Romanos 16, 20 promete que a Igreja, em Cristo, será vitoriosa. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo de seus pés. O livro do Apocalipse retrata esse cumprimento final no julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, 11, 15. É claro que, embora Satanás esteja realmente vivo, ele não está bem no planeta Terra. Ele é um inimigo derrotado, embora seu destino final o aguarde. Vamos ver os paralelos entre o Adão e Cristo. Do lado de Adão adormecido, a mulher Eva foi formada da costela do homem por Deus. Do sangue e da água fluindo de seu lado perfurado, a igreja de Jesus é feita. Adão foi tentado no jardim do Éden. Jesus é tentado no jardim do Getsemane. Adão estava no sem vergonha por causa de sua inocência. Jesus estava no sendo açoitado e crucificado antes de morrer sua morte inocente.
Adão falhou em proteger Eva e o Éden porque temia a violência da serpente. Jesus está disposto a sofrer e morrer para salvar sua igreja e o mundo do diabo. A árvore do conhecimento do bem e do mal revelou o certo e o errado à humanidade. A cruz de Jesus nos mostra os maiores atos de amor e maldade em toda a história humana. Em Romanos 5, Paulo descreve que Adão prefigurou Cristo, e que a morte reinou desde Adão até Moisés, antes de Deus entregar as tábuas da lei. Adão e Cristo. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão prefigurou aquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo.